te sentir bem perto de mim, Senhor, te entrego meu viver, te entrego meu viver, te entrego meu viver. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, te entrego meu viver, te entrego meu viver, meu Senhor. Amém. Irmãos queridos, hoje eu gostaria muito que os pais me ajudassem com o silêncio dos filhos. O texto que eu vou ler agora, inicial, é para mim, e é um texto pesado. E eu vou ler esse texto para os irmãos entenderem a exortação que a Bíblia faz referente aos pastores. É certo que esse texto é pertinente para os últimos reis de Judá, mas também uma alusão inequívoca para os nossos dias. E no livro de Ezequiel, no capítulo 34, a partir dos primeiros versículos, nós vamos encontrar uma admoestação muito pesada. E diz em Ezequiel 34, versículos 1 em diante: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Primeira parte do versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Primeira parte do versículo 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Sobre este assunto, Ellen White fala que pastores que fazem sermões sociais, agradáveis, que a igreja ri bastante, não há demérito nenhum em rir. O riso faz parte do cristianismo, a alegria faz parte da salvação. Mas sermões destituídos do poder do Espírito Santo, destituídos de orientação para a igreja, são pastores que irão responder diante de Deus. Eu, como pastor, não quero ser este pastor sobre o qual vem o ai do Senhor. São sermões que a igreja se agrada deles, mas ao saírem e irem para casa e chegando na hora do almoço, perguntam-se entre a família: o que foi mesmo que o pastor pregou? Qual foi o assunto mesmo? Também não é propósito usar este lugar, o altar de Deus, este ambiente sagrado, para espancar a igreja. Nunca este local deve ser usado
para recados diretos para uma pessoa ou uma família. Não. E nunca fazer com que alguém passe vergonha publicamente. Também não. Este lugar foi consagrado a Deus para abrir a palavra, exortar a igreja e cumprir a ordem de Jesus. Ir, pregar, evangelizar, batizar e mostrar a salvação. Diante desse quadro, eu gostaria de pedir à igreja que juntamente comigo orem agora. Satanás não quer que eu faça esse sermão. E eu peço que a igreja permaneça em oração enquanto o assunto é apresentado, para que, destituídos do pecado, da questão íntima e particular, da qual não reconhecemos, não pedimos perdão e não abandonamos, que o Senhor Deus nos dê agora, através da misericórdia e do perdão, a restauração em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção deste momento e por Tua palavra que é aberta. Que dela possamos tirar a orientação que Tens para nós nesta manhã. Tire o sono, o cansaço, qualquer outro pensamento a não ser o voltado para o assunto desta manhã, e que nada impeça que estas palavras sejam mais uma vez ditas por este frágil e pecador ser humano, que requer nesse momento a bênção do perdão e o grande amor do Pai, para que estes lábios impuros sejam purificados com a brasa viva do altar. E esta mensagem venha pelo Teu poder diretamente do trono de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 2 assuntos antes da volta de Jesus irão definir e direcionar os que receberão o selo de Deus, que é um dia de guarda, ou o sinal da besta, que também é um dia de guarda. O assunto do dia de guarda e da mortalidade da alma são os 2 assuntos principais que irão diferenciar quem receberá o selo de Deus ou o sinal da besta. São 2 sábados em sequência que eu gostaria de apresentar esses assuntos. Hoje, com a bênção de Deus, eu quero estudar a guarda do domingo à luz da Bíblia católica. E quero estudar, com a bênção de Deus, no sábado que vem, serão 2 sábados consecutivos, apesar de ser o Dia Mundial dos Bravadores, é oportuno, a guarda do sábado à luz da Bíblia católica. Pode parecer controverso, mas os irmãos vão entender. Porque enquanto eu leio hoje e no próximo sábado os textos da Bíblia católica, os irmãos vão acompanhar na Bíblia normal que nós temos. E os irmãos vão analisar se há alguma diferença ou não. Quando a Bíblia diz examinai as Escrituras, nós devemos examinar e conhecer não somente a nossa religião, o porquê nós somos adventistas, mas principalmente porque não somos de outra religião. E o objetivo aqui não é atingir nenhuma religião, em hipótese alguma, porque em Jesus nós somos irmãos. Mas eu quero usar a Bíblia, que é a cartilha do cristianismo. Eu peço aos amigos que questionem se o que eu estou falando é verdade ou não. Analisem, procurem, não aceitem apenas por eu ser pastor. O assunto do dia de guarda é tão importante que as primeiras palavras de Bento XVI, o Papa com o nome Ratzinger, alemão,
detém a teologia e a fidelidade da fé católica nas últimas décadas, sendo mesmo no pontificado de 26 anos de João Paulo II, a principal eminência do Vaticano. O que eu estou falando agora, pedi muito a Deus que orientasse, está sendo gravado. Os amigos poderão receber depois. E os amigos que estiverem me vendo agora nessa gravação, peça a orientação de Deus, mas acima de tudo, tome uma decisão. E João Paulo II, em um dos documentos principais do seu pontificado de 26 anos, falou sobre o dia de guarda. E as primeiras palavras de Bento XVI foi convocando os católicos para guardarem com fidelidade o dia de domingo. Como este é um assunto onde a mídia jogou para o ar, está na internet, o que vos falo não é um assinte, um ataque a nenhuma religião, é um estudo à luz da palavra de Deus. E esse estudo tem como objetivo analisarmos a importância do dia de guarda. É tão importante o dia de guarda a ponto de as primeiras palavras do principal líder da maior igreja cristã do mundo falar a respeito do dia de guarda, apresentando para os católicos do mundo a santidade do domingo. E por esse motivo, eu quero usar a Bíblia Católica, e esta Bíblia que eu tenho em mãos contém o imprimatur do Vaticano. É uma Bíblia oficial da Igreja Católica, para que não exista nenhuma contradição. E logo aqui nessa página está o imprimatur da Igreja Católica. É uma Bíblia oficial. Eu quero usar essa Bíblia oficial e os irmãos vão acompanhar os textos na Bíblia normal que nós temos, para vermos se há alguma diferença de tradução ou não. Quando João Paulo II apresentou sobre o dia de guarda, em um dos seus principais documentos, eu comecei a ler aquele documento de 40 e poucas páginas e fiquei pensando, alguma coisa está errada. Porque João Paulo II começou a apresentar o dia de guarda usando a Bíblia, dizendo o dia que Deus escolheu após a criação para ser guardado e observado é o sábado. E continuou João Paulo II dizendo: quando o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio, e Moisés, orientando aquele povo, recebeu no Sinai as tábuas dos 10 mandamentos, o 4º mandamento requer a observância do sábado. Enquanto eu lia esse documento do Vaticano, apresentado por João Paulo II, eu não estava entendendo bem. E ele começou a fazer um histórico do dia de guarda, passando por toda a fase do Antigo Testamento e entrando para o Novo Testamento. Ao entrar no Novo Testamento, ele disse: Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. Jesus morreu e quando ele ressuscitou no domingo, pela ressurreição de Jesus no domingo, criou-se um novo sábado. Este é um documento da Igreja Católica. Eu vou repetir. Ao Jesus morrer e ressuscitar no domingo, com a ressurreição de Jesus no domingo, criou-se um novo sábado. Qual a conclusão que eu chego? A orientação de Jesus para a mudança do dia de guarda. Porque se o próprio Deus disse lá em Gênesis: e tendo acabado as obras que fizera de suas mãos,
descansou e santificou o sétimo dia. E quando lá em Êxodo capítulo 20, o quarto mandamento diz, e eu quero aproveitar e ler, em Êxodo capítulo 20, na Bíblia Católica, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Eu vou ler o que está escrito aqui na Bíblia Católica. E os irmãos vão acompanhar aí na Bíblia normal que nós temos, que é traduzida do original hebraico e grego, as línguas principais da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Eu leio na Bíblia Católica: lembra-te do dia do sábado, trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o dia de descanso consagrado ao teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, e tudo que neles dá, e descansou ao sétimo dia. Há muitos que dizem que o sétimo dia é o domingo. Ele descansou ao sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. De acordo com o que eu leio na Bíblia Católica, no versículo 8, no quarto mandamento, identifica o sétimo dia como sendo qual? Eu acabei de ler aqui, sábado. Bom, quando João Paulo II disse, e quando Jesus ressuscitou no domingo, criou-se o novo sábado, logicamente, nos 40 dias que Jesus ficou aqui na terra, antes da ascensão, ele disse para os discípulos a mudança. Jesus teve 40 dias e orientou os discípulos. Qualquer mudança que Jesus fez, já que ele ressuscitou no domingo, e com a ressurreição de Jesus, criou-se um novo sábado, seguramente nesses 40 dias que Jesus esteve aqui na terra, ele falou dessa mudança. E isto, logicamente, tem que ser uma história depois de Jesus. Escritas estas mensagens pelos homens que vieram depois de Jesus, principalmente os evangelistas, os apóstolos e Paulo, que escreveu a maior parte do Antigo Testamento. Vamos ver o que a Bíblia Católica fala a respeito do dia de guarda como sendo o primeiro dia da semana. O primeiro texto nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 28, e eu vou ler todos os textos pela Bíblia Católica. Mateus, capítulo 28. Todos estes 8 textos que eu vou ler agora em sequência, nós vamos ler a palavra primeiro dia da semana. No grego, primeiro dia da semana está escrito como Remiatós Sabatós. Remiaton Sabatós. Remiaton Sabatós quer dizer primeiro dia depois do sábado. O sábado, de tal forma, era respeitado pelos judeus, que eles diziam, primeiro dia depois do sábado, segundo dia depois do sábado, terceiro dia depois do sábado, quarto dia depois do sábado, quinto dia depois do sábado, sexto dia depois do sábado e sétimo dia, o sábado. Os 8 textos que eu vou ler rezam no original, que é mantido pela Bíblia Católica, primeiro dia da semana. E sabem os irmãos, porque no original está escrito primeiro dia da semana, porque não existe na Bíblia a palavra domingo. Não existe na Bíblia a palavra domingo. Se a mudança feita foi orientada por Jesus, alguma coisa tem que aparecer na Bíblia para santificar o domingo ou o primeiro dia da semana. O primeiro texto, em Mateus,
capítulo 28, eu vou ler na Bíblia Católica, e os irmãos vão dizer se na Bíblia normal de todas as mesmas traduções é a mesma coisa ou não. Mas na tarde do sábado, ao amanhecer o primeiro dia da semana, veio Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. Aqui fala alguma coisa para santificar o dia de domingo? Não. O que eu li na Bíblia Católica é o mesmo que os irmãos têm aí? É a mesma coisa? Vamos para o segundo texto, Marcos 16, 2. Marcos, capítulo 16, versículo 2. E no primeiro dia da semana, partindo muito cedo, chegaram ao sepulcro quando o sol já era nascido. É a mesma coisa que está escrito aí? Fala alguma coisa para a guarda do domingo? Não? Vamos ao terceiro texto, versículo 9 do mesmo capítulo. E Jesus, tendo ressurgido de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. Há alguma referência a guardar o domingo? Nesse texto, irmãos, eu estou lendo a Bíblia Católica. E aqui está dizendo da ressurreição de Jesus. E não está dizendo que com a ressurreição de Jesus formou-se um novo sábado. O quarto texto em Lucas 24, 1. Lucas capítulo 24, versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, vieram muito cedo ao sepulcro, trazendo aromas que haviam preparado. Há alguma referência a guardar o dia de domingo nesse texto? São João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia, porém, da semana, veio Maria Madalena ao sepulcro de manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a campa, ou a pedra, estava tirada do sepulcro. Aqui, mais uma vez, fala sobre a ressurreição. Confere com o que os irmãos leram aí. Há alguma referência a guardar outro dia aqui? Não? Vamos ao verso 19 do mesmo capítulo. Chegada, porém, que foi a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e pôs-se em pé no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aqui está dizendo, no primeiro dia da ressurreição, Jesus esteve com os discípulos e disse: mudei o dia de guarda. É isso que está escrito aqui? Não, o que ele disse: paz seja convosco. E o último texto, Atos capítulo 20, versículo 7. Penúltimo texto, Atos capítulo 20, versículo 7. Esse livro foi escrito por Lucas. Ora, ao primeiro dia da semana, tendo-nos nós ajuntado os discípulos a partir o pão, Paulo, que havia de fazer jornada no dia seguinte, disputava com eles e foi alargando o discurso até a meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, Paulo e os discípulos que estavam juntos discutiram a respeito de assuntos até a meia-noite. Aqui está dizendo que foi mudado o dia de guarda? Não.
E o último texto, 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, orienta referente ao que deve ser feito no primeiro dia da semana. Ao primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte a soma em sua casa, guardando assim o que bem lhe parecer, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Paulo orientando referente à coleta das ofertas. Aqui fala alguma coisa para a mudança do dia de guarda? Não fala. Não existe nenhum outro texto no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, perdão, que fale a respeito do dia primeiro da semana, a não ser estes 8. Não existe outro. E esses textos estão orientando o que aconteceu na ressurreição e o que deveria ser feito, o último texto, referente às ofertas para serem separadas no primeiro dia da semana. Pelo fato de não existir a palavra domingo na Bíblia, e historicamente a mudança do sábado para o domingo foi feita no ano 321 a.C., quando o imperador Constantino mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Depois de Cristo, 321 eu falei antes? 321. Depois de Cristo, ele mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Quanto tempo passou desse período apostólico até o ano 321? 290 e tantos anos, quase 300 anos. Se no dia da ressurreição, Jesus estabeleceu um novo sábado, no domingo, no dia da ressurreição, se Jesus estabeleceu um novo sábado, por que demorou quase 300 anos para ele ser efetivado? Porque não foi Jesus que mudou. Deus deixou claro que da lei, nenhum jota, nenhum tio, nenhuma vírgula seria mudado em nenhum momento. Historicamente, vos afirmo, quem mudou o dia de guarda foi o imperador Constantino no ano 321 depois de Cristo, e os imperadores também dominavam e dirigiam a Igreja Católica. E eu vou trazer no próximo sábado e distribuir para a igreja sobre esta mudança, a lei, toda ela composta. E a Igreja Católica diz claramente em documento que eu vou ler quando estudar o sábado, à luz da Bíblia Católica, na semana que vem, se Deus quiser, que as igrejas protestantes, cristãs evangélicas, que guardam o domingo, o fazem em homenagem à Igreja Católica. Dentro do catecismo católico, irmãos, o que eu estou falando está sendo filmado. Eu não posso ser vulgar e banal em falar algo publicamente gravado que não se possa provar. A Igreja Católica fala claramente que todas as igrejas cristãs, evangélicas, pentecostais, sejam elas quais forem, que guardam o domingo em homenagem à Igreja Católica, porque o surgimento da guarda do sábado para o domingo surgiu historicamente com a Igreja Católica e não com o nascimento do protestantismo, na época de Lutero e outros mais que não se conformaram com a forma como a Igreja Católica dirigia suas questões, proporcionando então a reforma. Eu pego agora a Bíblia Católica e tenho no final dela um dicionário. Então, eu vou abrir o dicionário e vou encontrar em uma parte, na página 44 do dicionário,
E eu gostaria que nesse momento eu tivesse junto comigo alguém que possa conferir, que tem vista boa, é jovem. Aqui está dizendo 10 mandamentos. 10 mandamentos. No dicionário da Bíblia Católica com imprimatur do Vaticano. Decálogo ou sumário da lei moral, dada por Deus a Moisés, Êxodo capítulo 20, por 2 vezes foram gravados em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai. As primeiras foram quebradas por Moisés ao presenciar a idolatria do povo, Êxodo 32. As segundas foram postas na arca, Êxodo 40. Católicos e protestantes, escutem, católicos e protestantes, na maneira de dividir os mandamentos, os protestantes em geral subdividem em 2 o nosso católico, o nosso primeiro mandamento, e consideram um só os nossos 9º e o 10º mandamentos. De acordo com o catecismo oficial, aqui não está dizendo Bíblia, não está dizendo Deus. De acordo com o catecismo oficial, aprendem os fiéis os 10 mandamentos em fórmulas um pouco mais curtas que as do texto bíblico, mas que substancialmente dizem a mesma coisa. Mentira, não dizem a mesma coisa. Nós, de acordo com o catecismo, é o que está escrito aqui, e vem apresentando então os 10 mandamentos, onde diz: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão. É um contrassenso, porque lá em Êxodo capítulo 20, a própria Igreja Católica, que não pode mudar o mandamento de Deus, porque ele é em lei pétrea, gravada na pedra, para não ser mudada, diz que não deve se fazer imagens de escultura para idolatria. Está escrito em Êxodo 20, da mesma Bíblia, mas aqui subtrai-se esse mandamento: não tomarás o santo nome de Deus em vão. 3º mandamento, não 4º, guardar os domingos e festas. Ora, está escrito aqui? Fique aqui. Então, eu vou aqui no dicionário e eu procuro a palavra domingo. Procure a palavra domingo, é o dicionário. Está aí. Procure a palavra domingo para ver o que o dicionário da Bíblia Católica apresenta sobre o domingo. Enquanto ele está procurando o domingo, eu já marquei com marca-páginas o sábado. Procure o domingo, onde está? Domínio do... Estou procurando ainda. Domínio... Não vai ter domingo aqui. Não tem, né? Não tem. Por que no dicionário da Igreja Católica não tem a palavra domingo e no mandamento diz para guardar o domingo? Porque a Igreja Católica está certa em trazer para os seus fiéis dogmas que não sejam bíblicos. Toda igreja pode apresentar o que quiser, tem liberdade. A Igreja Católica apresenta um dogma que não é mandamento, a ponto de haver um contrassenso claro, que é até constrangedor. No livro de Êxodo diz claramente: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Os irmãos sabem o que é isso, não é? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando chega no dicionário da mesma Bíblia, diz guardar domingos e festas.
E eu vou no dicionário da mesma Bíblia e não existe a palavra domingo. Por que não existe a palavra domingo? Porque não existe no original a palavra domingo. Não existe. Simplesmente não existe. Mas tem um sábado. No dicionário, confere aqui comigo, por favor. No dicionário, a página 122, está escrito Sabat, palavra hebraica para significar o dia de descanso. E diz, entre os cristãos, preste atenção, entre os cristãos, passou para o primeiro dia da semana, o domingo, porque a ressurreição de Cristo ocorreu no domingo. Assim, a lei cristã consagrou este dia para descanso, trabalho, servil e para o culto divino. Quem mudou? Está escrito aqui, entre os cristãos, passou para o primeiro dia da semana, o domingo, porque a ressurreição de Cristo ocorreu num dia de domingo. Não entre Jesus e os discípulos. É o que está escrito aí? Não entre Jesus e os discípulos. Não com poder e a chancela do Espírito Santo, mas entre os cristãos do início, aquele período, no ano 321, quando um pagão, Constantino, pagão, converteu-se para o cristianismo e para agradar a Igreja Católica, ele mudou o sábado para o domingo. Paz, meus irmãos. Um pastor adventista do sétimo dia chamado Samuel Bacchiocchi, ele fez o doutorado dele na Universidade Gregoriana de Roma. E quando ele terminou o doutorado dele, ele ganhou uma medalha de ouro da Universidade Gregoriana de Roma. A tese dele, histórica, do sábado para o domingo. A tese de doutorado, eu conheci o pastor Samuel Bacchiocchi. Ele escreveu um livro, A Mudança do Sábado para o Domingo. Onde ele fez o doutorado dele? Na Universidade Gregoriana de Roma. E pela tese de doutorado dele, ele ganhou uma medalha de ouro da Universidade Gregoriana. A tese do sábado para o domingo. É inquestionável que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Católica. Não é uma orientação de Jesus, não é uma mudança vinda de Deus. E para os irmãos entenderem por que os católicos guardam o domingo, eu vou ler um texto que os irmãos acompanhem, por gentileza, para terminar, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Leiam para mim bem alto a hora que eu parar de falar, os irmãos leiam alto. Eu fui arrebatado em espírito do dia do Senhor. Esse termo, dia do Senhor, no original grego é Kuriake Remera. Dia do Senhor, é original. E eu vou ler aqui, me acompanhem. Vem aqui o versículo 10, você vai ler bem alto. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Obrigado. Irmãos queridos, isto que foi acabado de ler chama-se heresia. É mexer no livro sagrado. E nós vamos estudar na semana que vem qual é o dia do Senhor, à luz da Bíblia. Nós já vimos que a palavra domingo não existe na Bíblia, não existe no dicionário católico, porém, no livro do Apocalipse, está escrito: eu, João, fui arrebatado em espírito no dia de domingo. O que eu vou dizer agora é com amor
é com respeito. Mas ai dos pastores de Israel que apacentam-se a si mesmos. Ezequiel 34. Eu estou falando para a minha igreja, com a autoridade e a bênção que Deus deu a esse ministério. O que está escrito na Bíblia Católica, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é mentira. É mentira. E se porventura, qualquer dos irmãos que está aqui, qualquer um que está me ouvindo, qualquer líder religioso, provar que isto é verdade, eu rasgo a minha credencial de pastor. Por que o dia de guarda é tão importante? Porque eu fiz um estudo com a Bíblia Católica. Eu não fiz um estudo com a Bíblia normal que nós temos, que é traduzida do original hebraico e grego, assim como a Bíblia Católica é. Mas, se eu mudo uma vírgula, eu mudo uma frase inteira. Eu vou citar um exemplo, o que uma vírgula faz. Olhou Jesus para o ladrão na cruz e disse: na verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Uma vírgula antes do hoje ou depois do hoje muda totalmente o contexto. Na verdade, te digo hoje, eu te digo agora, você vai estar comigo no paraíso. Na verdade, eu te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Entenderam ou alguém não entendeu? Eu vou repetir. Deu para entender? Uma vírgula muda uma frase completa. Imagina uma palavra. E eu, João, o servo do Senhor, fui arrebatado em espírito no dia de domingo. Quando milhões de católicos do mundo lêem esse texto e vão para o dicionário católico, que diz guardar domingos e festas, eles vão questionar a autoridade católica? De jeito nenhum. Agora, quem tem que alertar a respeito desses assuntos? Aqueles que se denominam pastores de Israel. Aqueles que têm que dizer para o povo: olhe, observe, atente, porque antes da volta de Jesus, 2 principais itens da Bíblia serão o divisor de águas: o dia de guarda e a mortalidade ou imortalidade da alma, que vão ser outros 2 estudos que eu pretendo, com a bênção de dizer, fazer em 2 sábados consecutivos. Olhem o que, inspirada por Deus, Ellen White diz no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 71, parágrafo 2. Agora, não amanhã, agora é tempo de preparar-nos. O selo de Deus é a observância fiel de um dia de guarda, que biblicamente é o sábado. O sinal da besta é a observância do dia do domingo. Eu estou deixando claro. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homem ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. E vem então a orientação: pesquisai as Escrituras por vós mesmos, não pela orientação de nenhuma religião. Inclusive o que eu estou falando, questione e pesquise. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente, do tempo que estamos vivendo. É chegada a hora.
é chegada a hora de mostrarmos a nossa cara. Isto é, quem nós somos. Muitas vezes nós somos dúbios em nossa teologia e em nossa pregação. Ser flexível diante das grandes dificuldades ou das grandes benesses é tudo que a sociedade nos oferece. Agora, manter a postura e o padrão da pureza doutrinária requer homens e mulheres atentos para este solene tempo. Que esses homens e essas mulheres, seja a minha igreja que aqui está em nome do Senhor, e seja você que está me ouvindo agora, e a sua decisão para o poder e glória de Deus manifesta em sua vida, e se for necessário, mudança de atitudes, que Deus te dê forças, e para todos nós nos mantermos fiéis naquilo que Deus nos legou. E a santidade e a observância do sábado são o selo de Deus na testa, conhecimento. A forma que nós vamos conhecer na testa, isto é, o conhecimento que devemos ter. E que para tanto Deus nos abençoe. E onde não temos guardado o sábado devidamente, que Deus nos perdoe. E onde não temos guardado o sábado por não conhecermos até hoje o que era a importância, que Deus nos dê a ampliação desse conhecimento. E no sábado que vem, nós vamos, a partir desse texto de Apocalipse 1:10, analisar à luz da Bíblia qual é o dia do Senhor que João foi arrebatado. Que Deus nos dê essa bênção e nos guarde até a próxima semana para aqui estarmos. Que Deus a todos abençoe. Amém. Para nós não sairmos só com o hino de despedida, eu vou pedir a gentileza. Eu notei que a congregação cantou de uma forma tão linda o primeiro hino. Eu gostaria de convidar a congregação para cantar novamente o hino 351 do Santo Sábado, Tu és Senhor. 531, 531. Ao som do maestro vamos colocar e cantar com bastante entusiasmo, pensar na poesia e na letra deste hino. Antes da oração, o pastor Alci me mostrou um texto assim, que eu acabei de ler as partes bíblicas do Espírito de Profecia. Leia, pastor. Versículo 19, Apocalipse 22, 19.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém? Obrigado, pastor. Preste bem atenção. Quem tirar qualquer coisa deste livro, Deus tirará o seu nome do livro da vida. Que pela misericórdia de Deus, por nossa postura ou por alguma forma errada de guardarmos os mandamentos, que Deus nos perdoe, mas que o nosso nome esteja agora no livro da vida. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela é clara, ela é precisa, objetiva, nos indica de uma maneira muito real como devemos agir. Conhecer o dia de guarda não salva. Saber o que devemos fazer também não salva. O que nós precisamos é conhecer Jesus, o nosso Salvador. Através dele encontramos a salvação. E então, nesse relacionamento com Jesus, o sábado, o dia de guarda, será, como diz a tua palavra, prazeroso, deleitoso, santo dia de honra, de louvor, de glória, e onde não temos guardado devidamente este santo dia do Senhor, nos perdoe. E dê a bênção para entendermos devidamente, pela tua palavra, historicamente, o que aconteceu, para podermos explicar, dar a orientação para amigos durante a semana, e aqui trazê-los também no próximo sábado, para juntos estudarmos a tua palavra. E ao voltarmos agora para casa, dê-nos a tua paz. Que nenhum mal nos aconteça. Possamos voltar logo mais para o culto JA, termos um bom restante de sábado, e a bênção maravilhosa de Deus esteja sobre a nossa vida. E a sua proteção nos abrace com amor, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Grandioso Deus, nosso Criador, venha aceitar nosso coração, seja um tributo a ti, Senhor, nossa adoração. Vem estender tua santa mão e conduzir nosso caminhar. Mostra-nos, Pai, tua provisão.